vou pedir para você abrir a Bíblia agora não, que nós vamos abrir daqui a pouco. Olhem para mim, por favor. Eu quero falar hoje sobre o valor da consagração. Existe a necessidade de nós nos consagrarmos a Deus. Apesar da consagração não ser uma exigência de Deus, mas é um propósito de Deus. Deus não exige que você seja uma pessoa consagrada. Deus exige que você seja uma pessoa santificada. Qual é a diferença? Ser santificado, ser consagrado. Ser santificado é ser separado do pecado. A Bíblia diz, sem a santificação, ninguém... Hebreus 12, né? Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então nós temos que nos santificar para que nós não venhamos, ao passar dessa vida para a eternidade, nós não venhamos descer ao invés de subir. Ou seja, ao invés de ir para o paraíso, para o reino de Deus, descer para as partes mais profundas da terra, para o Hades, para o conhecido inferno, que ainda não é um inferno definitivo, mas é o lugar de mortos. Para isso não acontecer, nós temos que andar em santidade. Me ensina a ter santidade. Vamos cantar um pedacinho. Me ensina. Quero amar somente porque o Senhor é o meu. Faz um milagre. Então, me ensina a ter santidade. Então, ter santidade é você ter a palavra de Deus em você e não praticar mais os pecados que outrora você praticava. Quem mentia não mente mais. Quem enganava não engana mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem roubava não rouba mais. Por quê? Porque uma vez que você nasceu de novo, subentendendo que você nasceu de novo, aquelas práticas antigas do velho homem, você deixou para trás. E você se santifica para Deus. Para que você possa andar com Deus aqui na terra e possa, quando Ele voltar, ou quando você for ao encontro dEle, você possa herdar o reino de Deus. Amém ou não? Pois bem, isso aí é normal. Fala para o seu irmão, santidade é normal. Tem gente que fica com problema de ter santidade. Você não deveria ter esse problema não, porque isso aí é normal, sem a qual ninguém verá. Fala assim, Hebreus, diga comigo, 12, 14, sem santidade, ninguém verá a Deus. Está ligado? Diga amém. Muito bem, agora, consagração. Consagração é diferente. Eu posso entender, nós podemos entender consagração através de 3 palavrinhas. Primeira, dedicação. Você ser uma pessoa dedicada a Deus. Amém? Olha o que diz lá em 1 Crônicas. Abra a Bíblia agora, sim. 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 5. Vamos ler o 3 para entender o 5. Além disso, porque amo a casa do meu Deus, entrego agora das minhas próprias riquezas particulares, ouro e prata, para o templo do meu Deus. Além de tudo que já tenho dado para este santo templo, ofereço 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes, para o trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. Isso é Davi falando. Aí ele faz uma pergunta assim pelo Espírito de Deus. Ele diz, agora, quem hoje está disposto a consagrar dádivas ao Senhor? Ou quem está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Existe outra versão, mas o significado aí é consagração. Então olha aqui, consagrar significa dedicar. Você ser uma pessoa mais dedicada a Deus.
Amém ou não? É quando você considera as coisas de Deus muito importantes para você. Você pode ser um cristão salvo, mas não ser consagrado. E depois eu vou falar sobre o valor da consagração. Por enquanto eu estou dizendo o que é consagração. Primeiro, repita comigo, ser consagrado é ser dedicado. É eu dar de mim mais do que o normal a Deus. Então dar um tempo maior, né? Trabalhar na casa de Deus, se oferecer voluntariamente para ajudar na casa de Deus, participar dos projetos, contribuir, que as pessoas às vezes podem dar uma oferta comum, mas tem gente que é mais dedicada, ela cumpre aquilo, amém? Uma vez eu estava abrindo em nome de Jesus, uma igreja, Fonte da Vida, uma pessoa consagrada a Deus me procurou e disse: bispo, eu quero consagrar ao Senhor algumas coisas. Eu falei, pode falar. Aí ele falou assim, olha, eu quero dar 150 cadeiras aqui para a igreja, novas. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Que mais? Não tinha cadeira. Ele falou, quero dar uma bateria também para a igreja, uma bateria dessa. Ok. Ele falou, eu quero também dar o projetor para a igreja. Ok. O que mais? Lembrando aqui que ele deu. Tal. E o bebedouro também da igreja eu quero dar. Ok. Então ele falou assim, eu vou dar tudo isso. E deu mesmo. Então é uma pessoa o quê? Consagrada. É uma pessoa que as coisas de Deus para ela tem mais valor do que o normal. Quem está entendendo? Diga amém. Diga aleluia. A obra de Deus precisa de pessoas consagradas. A obra de Deus é feita por pessoas consagradas. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha muitos sonhos pessoais, de ser isso, ser aquilo outro, graças a Deus. Mas quando eu fiz 16, 17, Deus falou assim, olha, pega todo esse potencial seu e consagra-me na minha obra. Então eu podia ter uma loja, eu podia ser um empresário, eu podia ser um médico, sei lá o que eu podia ser. Eu podia ser um monte de coisa. Eu gosto de fazer um monte de coisa, eu gosto de obra, eu gosto de advocacia, psicologia, né? A bispa fala, você que é o psicólogo, né? Ela é a psicóloga, mas eu que sou. Olha só, querido. Mas Deus falou assim, pega tudo isso e consagra a mim, para a minha obra. Então eu peguei todos os meus dons, há mais de 20 anos, que eu consagrei os meus dons para a obra de Deus. Fala para o seu irmão, cada um com seu cada qual. Aleluia. Então essa é a minha vida. Agora você é você e Deus. E Davi diz aqui, eu estou fazendo isso. Ele não está obrigando ninguém a fazer, ele está dando só o relatório dele. Eu estou doando isso, doando aquilo, para isso, para aquilo, dando 150 toneladas de ouro. É muito ouro, né? Para a obra de Deus. Aleluia. Amém ou não? Mas ele fez uma pergunta, quem está disposto também a se consagrar a Deus? Porque a obra de Deus é feita por pessoas consagradas. Então consagração é sinônimo de dedicação. Consagração também é sinônimo de entrega, de você entregar a Deus. Você pode ter uma vida santificada, mas não uma vida consagrada. Qual é a diferença? Santificado, como eu disse, você não está no pecado, mas você é uma pessoa, às vezes, um tanto leve espiritualmente. O que é uma pessoa leve espiritualmente? Uma pessoa meia sem firmeza, que não mergulha de cabeça, não se envolve muito com as coisas de Deus, meio na sua, meio do seu cantinho, está salvo, aleluia, mas você pode ir além. Você pode entregar-se mais a Deus. Você pode ler mais a Bíblia. Você pode orar mais. Você pode buscar mais. Você pode ter mais experiência com Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você fizer uma pesquisa no mundo inteiro, todos os cristãos do mundo inteiro, independente da denominação, há poucas pessoas consagradas. Tem muitos santificados, mas tem poucos consagrados. E Deus precisa de pessoas consagradas. Quem está entendendo, diga amém. Deus quer que você tenha
esse alvo, ser consagrado ao Senhor. Então diga assim: consagração significa entrega. Abra sua Bíblia em Provérbios 16, 3. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Na versão, nova versão internacional, que é a minha versão aqui, diz assim, Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo que você faz. Então olha aqui, você pode ser uma pessoa que sai de casa todo dia, salvo, tem o Espírito Santo, mas você não consagra o que você vai fazer. Você não é muito de orar pelas coisas. Você é salvo, mas você não é consagrado. Agora o consagrado, tudo ele coloca na presença do Senhor. Ele vai sair de manhã: Senhor, eu consagro esse dia ao Senhor. Ele vai para o banco resolver um problema: Senhor, eu consagro essa reunião ao Senhor. Ele vai na prefeitura, alguém até fala: esse cara é maluco. Quantas vezes me falaram isso? Mas quem falou que eu era maluco já morreu ou está mal. E eu estou aqui bem, eu não sou maluco não. Alguém me disse certa vez: tudo você põe Deus no meio. Eu disse: no meio não, na frente. Porque Ele está na minha frente, Ele irá diante de nós. Ele irá diante de você e abrirá todas as portas que tiverem fechadas. Glória a Deus. Glória a Deus. A pessoa, quando ela é consagrada, tudo ela coloca no altar do Senhor. Ela coloca a vida sentimental dela na presença de Deus. Senhor, eu consagro a minha vida sentimental. Coloca no meu caminho uma pessoa do Senhor. Deus não escolhe ninguém, mas Ele ajuda. Amém ou não? Fala para o seu irmão: Deus ajuda. Aleluia. Então Deus pode te ajudar na sua vida sentimental. Deus pode te ajudar a arrumar emprego, trabalho, se você for consagrado. Você coloca na presença do Senhor. Consagre tudo que você vai fazer, e os seus planos serão estabelecidos. Agora, a pessoa que só é santificada, ela acha que tudo vai acontecer naturalmente. Algumas coisas podem até acontecer, mas no mundo que nós vivemos hoje, a competitividade, a guerra, a luta que é, se a pessoa não se consagrar, ela não prevalece. E eu quero te dar mais um dado. Do outro lado, no outro reino, no reino das trevas, as pessoas se consagram a Satanás. As pessoas se consagram às entidades. Elas rapam cabeça, ela corta o corpo, ela oferece não sei o quê, ela vai para a cachoeira. Isso tudo é consagração aos demônios, aos espíritos. E é contra essas forças que nós estamos lutando. Então, para você vencer na vida, para você prevalecer, para você romper, você tem que ser consagrado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que às vezes eu não tenho resultado que eu gostaria de ter. Alguém diz: eu queria que acontecesse. Não aconteceu, porque está faltando consagração, não só santificação. Porque você está lutando com uma força que exige consagração. Jesus disse que há castas de demônios que só sai com o quê? Oração e jejum. Ele deu a entender o quê? Que tem demônio que sai até mole. Um demôniozinho de meia tigela, de terceira categoria, você vai vencer ele mole. Mas se for forças maiores, e eu quero te dizer uma coisa: os maiores tesouros estão atrás das grandes fortalezas. Para você conquistar as coisas grandes, você vai ter que vencer gigantes. E para vencer gigantes, você tem que ser consagrado. Porque o gigante não vai chegar para você e falar: ô meu amado, bênção, e eu vazar. Que eu estou morrendo de medo de você, porque você é santificado. Não, meu irmão, o gigante vai resistir, o gigante vai intimidar, o gigante vai tentar colocar medo em nós. Então nós temos que estar preparados, temos que estar santificados sim, mas temos que estar consagrados para nós tomarmos os lugares altos, os lugares grandes, nos apossar daquilo
aquilo que Deus tem para nós. Senão nós vamos ficar só contemplando as vitrines. Que bolsa bonita. Que sandália maravilhosa. Aleluia. Vai passar ali na padaria, vai ver aquele bolo. Que bolo lindo. Que frango maravilhoso naquela televisão de cachorro. Que frango maravilhoso. Que pão. Passa na padaria, que pão. Que sonho. É um sonho mesmo. Mas não tem dinheiro. Mas eu sou santificado. Então, meu irmão, para tomar posse das bênçãos, você tem que ser consagrado. Porque consagração é entrega. Entrega tudo que você faz. Todos os negócios, tudo, entrega ao Senhor. E eles serão estabelecidos. Amém? Terceira coisa. Consagração significa, repita comigo, submissão. Submissão a Deus. Submeter é diferente de obedecer. Obedecer é quando você entende. Foi pedido uma coisa para você, uma coisa lógica, uma coisa que faz sentido. Isso é obediência. Agora, submissão é quando é pedido para você uma coisa que não faz sentido. Mas porque você confia em quem falou para você fazer, você obedece. Ou seja, você obedece, mas não entende na hora. Lá na frente você vai entender. Deus falou com Abraão: pega o teu filho e oferece em sacrifício. Eu pergunto a vocês, Abraão entendeu? Não. Mas Abraão obedeceu, porque ele se submeteu ao Senhor. Às vezes o bispo vai falar uma coisa, Deus vai falar através do bispo, você não vai entender, você não vai aceitar. Sua carne vai ficar... Mas você vai obedecer pela fé, pela confiança. E lá na frente você vai falar assim: graças a Deus, eu obedeci, mesmo sem querer. Eu me submeti. Consagrar é submeter. Quem se consagra nem sempre está com aquela vontade de fazer aquilo não. Mas ele se submete. Ele se sujeita a Deus. Ele aceita o chamado de Deus. Ele renuncia. Você acha que é fácil para nós? Não, é tão difícil quanto para você, quanto é para nós também que estamos consagrados. Mas nós tomamos uma decisão. Eu não faço a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, pela fé, eu tomo aquela decisão, mesmo não querendo às vezes, mas sabendo que é o melhor. Eu não faço a minha vontade, mas a vontade de Deus. Isso é consagração. Fala, consagração é submissão. Amém, meu irmão? Agora, para terminar, qual é o valor da consagração? Primeira coisa, quando uma pessoa é consagrada, o diabo nunca vai poder usar essa pessoa para os seus planos, nem como coadjuvante. Amém ou não? Deixa eu falar uma coisa para você. O santificado corre um risco de ser usado ainda como coadjuvante, respingar alguma coisa. Agora, o consagrado não corre risco de ser usado na trama de Satanás. Que trama, bispo? Olha, o diabo, ele tem cadastrado todas as pessoas que estão nas mãos dele. Existem dois mundos, luz e trevas. Ou você está na luz ou você está nas trevas. E o diabo, ele sabe quais são as pessoas que ele pode tirar a vida. Quando é que o diabo pode tirar a vida de uma pessoa? Quando ele leva essa pessoa a pecar num nível tão grande que aquela pessoa estoura todos os limites. É igual quando a pessoa tem tanta multa que tomam a carteira dela. Quando faz uma multa ou duas, não, mas quando muita multa, a carteira é tirada. Assim também, quando a pessoa peca muito, peca, o diabo passa a ter poder sobre a vida daquela pessoa.
Só que o diabo coloca aquela pessoa num cadastro especial. Ele não tira a vida da pessoa assim. Ele quer primeiro usar aquela pessoa. Aí ele dá uma olhada no mundo. Lá em tal lugar, lá na Curicica, lá na Boiúna, lá no Pechincha, lá na Barra, tem uma situação que eu quero trazer uma desgraça na vida de algumas pessoas. Então ele vai lá no cadastro dele, vê o perfil. Vocês pensam que demônio é burro? O homem, para superar o demônio, tem que ter o Espírito Santo. Do contrário, o demônio dá uma aula no homem natural. Para nós superarmos ele, nós temos que ter o Espírito e a inteligência de Deus. Ele vai lá no cadastro dele e fala, o que nós temos lá em tal lugar? Nós temos lá uma pessoa com esse perfil assim, assado. E como é que é a situação dela? Eu tenho poder sobre a vida dela, para matar se quiser. Está essa pessoa. Aí ele manda a pessoa para o banco para fazer o assalto, manda a pessoa para roubar cartão de crédito, manda a pessoa para assaltar lá. Aí você vê essas notícias todinha que está aí, todo dia uma notícia diferente. Porque um cara hoje, por exemplo, uma pessoa foi rendida em Madureira, né? Entraram no carro do cara, fez um assalto, levou o cara, depois mataram o policial. Quem viu essa notícia? 1, 2, 3 pessoas. Agora à noite, há um tiroteio dentro da estação de trem, atingiu 3 pessoas. Aí você vai vendo essas notícias, as pessoas pensam assim, isso é do nada. Não, não é do nada não. Tudo isso por trás, existe uma ação demoníaca. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Quando a pessoa, ela é santificada, o diabo não pode tocar nela, para usá-la. Mas ela corre um risco de ser de alguma forma atingida. Mas Deus guarda aquela vida. Mas muitas vezes, alguns estilhaços tocam naquela pessoa. E aí ela é socorrida por quem? Pelos consagrados. São os consagrados que socorrem os santificados. Os santificados chegam aqui, bispo, eu estou com... O consagrado vai e ora, recebe a cura. O santificado chega, porque recebe o milagre. Deus usa os consagrados. Agora, quando o diabo recebe a notícia, quem mora lá naquele bairro, naquele condomínio, naquele lugar lá que eu quero fazer uma arruaça? Tem lá, casa 1, mora fulano de tal, macumbeiro, serve a Iemanjá. Casa 2, apartamento 202, serve a... Esse é meu já, está aqui no cadastro. Quando chega na tua casa, o diabo fica sabendo, não, lá mora um consagrado. O diabo fala assim, então nós vamos ter que mudar os planos. Porque aonde está um consagrado, o diabo nem pode chegar perto. Porque tem um batalhão de anjos na porta de casa. Na porta do condomínio está um batalhão de anjos. E o Senhor está ali para guardar aquele lugar. Aleluia! O Senhor frustra os planos de Satanás por causa do consagrado. O diabo estava lá querendo naufragar o navio, o barco que Paulo estava. Todo mundo pensando, vão morrer 223 pessoas mais ou menos. O Senhor apareceu para o consagrado Paulo e disse, Paulo, fica tranquilo que ninguém vai morrer aqui. Só o barco vai se perder, mas eu dei todos esses nas suas mãos. Eles serão livres da morte por causa de você que está dentro dessa embarcação. Às vezes o ônibus não bate, a van não bate, o avião não cai, porque você está no voo e você é um consagrado e os anjos do Senhor estão com você. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão. Aleluia. O Senhor conhece aqueles que são seus. E o Senhor disse a respeito dos consagrados, até os fios de cabelo estão contados. Quando você está pintando o cabelo, às vezes tem a queda de cabelo natural e às vezes sobrenatural, né? Que está com problema. Mudar o shampoo. Olha aqui. Aí pintia, cai aquele. Tem que debitar lá. Porque estão tudo contado. Fala para o seu irmão, até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Aleluia. Aleluia. Você crê assim? Diga glória a Deus.
Jesus disse assim, olha o que Jesus disse em João 14:30, o valor da consagração. Jesus disse assim, João 14:30, ele disse: já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo para a batalha que se travaria no Calvário. Digo eu, né? Para que vocês saibam. E Jesus disse assim, ele, Satanás, o príncipe deste mundo, não tem nenhum direito sobre mim. Quando a pessoa é consagrada, o diabo não tem direito nenhum sobre ela. O diabo não pode usá-la. O diabo não pode nem chegar perto dela. Pelo contrário, o diabo foge dela. Se ela entra numa casa pela sala, o diabo vaza pela cozinha. Porque ali chegou um consagrado do Senhor. E ele não anda sozinho, ele só anda bem acompanhado. Aleluia. Quando Geazi levantou de manhã, que viu aquele exército diante de Eliseu, ele disse, homem de Deus, e agora? Então Eliseu falou, Senhor, abra os olhos desse moço. Geazi era santificado, mas não era consagrado. Mas Eliseu era santificado e consagrado. Ele diz, abra os olhos do moço para que ele veja. E Deus abriu, e ele viu carros de fogo e cavalos, cavaleiros de fogo ao redor daquele lugar. Meu irmão, se você for uma pessoa consagrada, Deus vai abrir os seus olhos e você vai ver a glória do Senhor. Levanta as suas mãos e fala, eu sou de Deus. E eu tomo a decisão de se consagrar, de me consagrar. E o diabo não tem nenhum direito sobre a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Nenhum direito. A Bíblia diz, nenhuma arma forjada contra o consagrado prosperará. Toda palavra que se levantar contra ele cairá por terra. Porque essa é a herança do servo do Senhor. Servo do Senhor significa consagrado ao Senhor. Isaías 54:17. Por último, eu queria falar aqui, qual é o valor da consagração? Qual é a diferença que a consagração traz? Quando Deus tem um plano, Deus tem planos, Ele usa os consagrados. Amém? Assim como um diretor que vai fazer um filme, ele tem um filme na cabeça. E aí ele vai chamar alguns atores, ele vai convidar aquele ator tal para fazer aquele filme. Não é assim que funciona? No cinema, não é? Sim ou não? Assim também é no mundo espiritual. Deus tem um plano e Ele vai chamar quem é consagrado. Os consagrados participam dos planos de Deus como papéis principais para assumir posições estratégicas. Por isso, se você quer crescer, consagre a tua vida a partir de hoje, para que você seja usado pelo Senhor. Você lembra de Josué? Ele começou a se consagrar. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés sozinho dentro da tenda, mas Josué ficava do lado de fora da tenda, querendo participar, mas não podendo. E Deus estava vendo aquilo. E ele foi se aproximando de Moisés, e quando Moisés foi levado, Deus levou Moisés. Quem que Deus colocou no lugar de Moisés? Josué, porque ele estava consagrado. Se você se consagrar a Deus, Deus logo vai te levantar. Logo Deus vai te colocar numa posição estratégica. Logo Deus vai te usar. Logo Deus vai te encher. Logo Deus vai te capacitar com dons. Porque você está se consagrando. Amém, meu irmão? Não pense você que Deus vai usar pessoas só santificadas. Ele vai usar os consagrados. Amém? Por último, ser consagrado vai trazer paz na sua mente. Quando você é uma pessoa consagrada, você se mantém na paz. E estando na paz, você vai poder projetar melhor seu futuro. Você vai poder melhor gerar uma solução para o seu problema. Como que eu vou sair dessa? Quem tem problema aqui, levante a mão.
Ok, isso prova que você é normal, ok? Aleluia, por isso. Então preste atenção, é para você então, que tem problemas, como eu também tenho. O que nós temos que visualizar? A solução do problema. Nós não podemos ficar no problema. Nós não podemos ficar envolvido com o problema há muito tempo. Até que fiquemos 1 mês, 2 meses, mas nós temos que gerar uma solução para o problema. E quando a pessoa é consagrada, ela consegue gerar uma solução. Porque o espírito de inteligência de Deus, o Espírito da graça de Deus está sobre aquela pessoa. E o Espírito Santo vai iluminando os olhos dela. O Espírito Santo vai falando, fala em sonhos, fala na mente, fala no coração, fala através da palavra e a pessoa ouve. Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E aí a pessoa entende a palavra, entende a solução e toma aquela posição e resolve aquele problema. Mas quando a pessoa é só santificada, ela fica ali 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai para o céu. 6 anos, 7 anos, vai para o céu. 8 anos, não agora. 9, 10, 20, 30 anos com o mesmo problema. Mas vai para o céu. Mas quando a pessoa é consagrada, ela não aceita mais ou menos. Ela não aceita uma vida devagar, quase parando. Ela não aceita 50%, porque ela está acostumada a total 100%. Ela crê na palavra, ela crê no poder de Deus. Então ela não aceita ficar muito tempo. Por que Daniel jejuou 21 dias? Ele não ia jejuar 21 dias, ele só ia orar. Mas porque a resposta demorou 1 dia, ele ficou em jejuar só 1 dia. Mas não veio, ficou o segundo. Não veio no segundo, ele ficou no terceiro. Não veio no terceiro, ficou no quarto. Não veio no quarto, ele ficou no quinto. Não veio no quinto, ele foi ficando, porque ele não aceitava ficar sem resposta. E a resposta só veio no 21º dia. Por isso que ele ficou 21 dias. Não é que ele falou: eu vou jejuar 21 dias. Não, ele foi ficando, porque ele queria resposta de Deus. Por que Elias orou 7 vezes? Porque ele orou 1, não veio. Ele falou: eu não aceito. Ele orou 2, não aceito. Orou 3, não veio, não aceito. Orou 4, não veio. Orou 5, não veio. Orou 6, não veio. Na 7ª veio a mão, com a mão de um homem. Consagrado é assim, meu irmão. Fala para o seu irmão: o consagrado não aceita derrota. Ele crê na vitória.